Shalom, ótimo dia! Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, sua casa. Vamos para a leitura de mais um capítulo hoje, 1 Samuel capítulo 27. Pega aí sua Bíblia, caneta, marca texto. Bora para a leitura desse capítulo juntos? Vamos orar agradecendo ao Senhor porque preparou esse tempo para nós. Amém. Pai, nós louvamos o Teu nome, Te exaltamos, engrandecemos o Senhor mais uma vez, declaramos que Tu és o nosso Deus e não há outro em nossa vida. Se não for o Senhor por nós, nós não sabemos o que fazer, Pai. Somos completamente dependentes de Ti. Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor das nossas vidas, Tu és o nosso Salvador. A nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa família é Tua. Te entregamos, Pai. Toma o Teu lugar em nós, faz o Teu querer em nós. Deus amado, ao nos entregarmos por completo, não sabemos mais como agir sem a Tua presença. O que seria de mim sem o Senhor? O que seria de nós sem o Senhor? Seja honrado, exaltado, engrandecido em nós e através de nós. E nos conduza mais uma vez nesta leitura, trazendo para nós entendimentos, amadurecimento, crescimento, visão, discernimento. Entregue-nos as chaves que o Senhor tem para nós neste momento, que estejamos capacitados para isso, para poder receber do Senhor vinho novo. Obrigada por esse momento, nós somos gratos de todo o nosso coração. Amém e amém, glória a Deus. 1 Samuel capítulo 27 diz assim: Davi pensou assim quando ele entra entre os filisteus ali: algum dia Saul vai me matar, então a melhor coisa que eu posso fazer é fugir para a terra dos filisteus. Aí Saul deixará de me procurar em toda a terra de Israel e assim eu ficarei livre do perigo. Então Davi e os seus 600 homens foram imediatamente para onde estava Aquis, filho de Maoque, governador de Gate. E Davi e os seus homens ficaram morando ali em Gate, com as suas famílias. E estavam com Davi as suas duas mulheres, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, a viúva de Nabal de Carmelo. E quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de procurá-lo. Olha só. E aí Davi disse a Aquis: se você é meu amigo, me dê uma cidade pequena para eu morar nela. Não é preciso que eu fique morando com você na capital. E então Aquis deu a Davi uma cidade de Ziclag. Por isso, até hoje, Ziclag pertence aos reis de Judá. Davi morou 1 ano e 4 meses na terra dos filisteus. Davi e os seus homens costumavam atacar os Gesuritas, os Girzitas e os Amalequitas, que viviam naquela região há muito tempo. Atacavam a terra deles desde Sur até o Egito. Matavam todos os homens e mulheres e tomavam as ovelhas, o gado, os jumentos, os camelos e também as roupas. E aí Davi voltava para Gate. E Aquis lhe perguntava: quem foi que você atacou hoje? E aí Davi respondia que tinha atacado o sul de Judá, ou a tribo de Jeramel, ou a terra dos queneus. Davi matava todos, homens e mulheres, para que ninguém voltasse a Gate e contassem o que ele e os seus homens faziam. Davi fez isso todo o tempo em que morou entre os filisteus. Aquis confiava em Davi e dizia: ele é muito odiado pelo seu próprio povo, os israelitas, e por isso trabalhará para mim a vida
inteira. Senhor, nós queremos agradecer por esse capítulo, por essa leitura, que o Senhor nos conduza ao entendimento para absorver com facilidade o que o Senhor deixou para nós aqui registrado intencionalmente. Que possamos aprender de todo o nosso coração e nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. E aqui na compreensão do capítulo 27, tá assim, olha. O capítulo 27 de 1 Samuel é uma mudança drástica de cenário. Davi chegou ao seu limite. Após anos vivendo em cavernas e sendo caçado injustamente, ele toma uma decisão que, à primeira vista, parece questionável. Ele se exila entre os filisteus, seus inimigos mortais. E aqui nós vamos encontrar um material fascinante sobre estratégia de sobrevivência sob exaustão. Primeiro, então, para nós aprendermos um ensinamento para nós, o ponto de exaustão e a necessidade de mudança de ambiente. Davi diz: perecerei um dia pelas mãos de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar para a terra dos filisteus. Davi atingiu o seu limite de estresse, o famoso burnout. O que vemos aqui não é uma falta de fé, mas uma gestão de risco. Davi percebeu que, se continuasse tentando sobreviver em Judá, ele ou os seus homens não resistiriam. A gente sabe que há momentos em que a mudança de ambiente é o único meio de preservar a saúde mental e a vida. Entendemos então que quando o inimigo domina todo o território conhecido, a sabedoria exige então infiltrar-se estrategicamente no território do adversário. Davi então vai para Gate, para a corte de Aquis. Ele se torna um agente infiltrado. Ele cria uma narrativa, diz que ataca cidades de Israel, mas na verdade ele está atacando os inimigos de Israel, para manter Aquis acreditando que Davi agora é inimigo do próprio povo. Davi então foi para um território dos filisteus, um lugar onde ele matou Golias, gente. Imagine a tensão aqui agora. Viver sobre o mesmo teto de quem quer te destruir, fingindo ser aliado para sobreviver. Só que essa escolha nos ensina muito. E primeiro, para aprendermos, reconhecer o seu limite. Davi não era um super-homem. Ele era um homem de carne e osso. Então, admitir que não aguentava mais ser caçado não foi um pecado, foi um ato de autoconhecimento. Às vezes, a coragem não é continuar lutando no mesmo lugar, mas ter coragem também e ter sabedoria de mudar o cenário para sobreviver. Segundo ensinamento, a integridade no meio do disfarce. Davi viveu em um ambiente de mentira. A corte de Aquis. Mas ele manteve o seu compromisso secreto com Deus. Você consegue se manter firme nos seus valores, mesmo quando está em um ambiente que não compartilham da sua fé ou dos seus princípios? Por isso que ali colocou como um ambiente de mentira, porque não era um ambiente para Davi estar. Da mesma forma como nós vivemos em um mundo que não é o nosso destino. E aí temos, muitas das vezes durante o dia, ambientes que não são para nós. Porém, por conta de trabalho, mercado, ônibus, enfim, serão lugares que muitas das vezes não condiz conosco. E aí, os seus valores se mantêm os mesmos quando você está nesses ambientes? Quando esses ambientes não compartilham dos seus princípios e da sua fé?
Terceiro ensinamento, o preço do descanso. Davi teve um tempo de trégua de Saul. Versículo 4 diz: Saul cessou de buscar a Davi. Às vezes, Deus permite que sejamos levados para lugares onde o inimigo não pode nos alcançar. Mesmo que esse lugar seja, humanamente falando, um território hostil. E aí fica para nós aqui um protocolo de mudança estratégica. Primeiro passo, a avaliação do cenário. Você está se esforçando a permanecer em uma situação que já não tem mais propósito, ou até mesmo está destruindo já a sua saúde, seja ela física, mental, espiritual, emocional, onde você precisa de uma mudança de solo, uma mudança então para se recuperar. Você está se forçando a permanecer. Segundo, inteligência adaptativa. Davi precisou adaptar o seu comportamento para sobreviver em Gate. O que você precisa adaptar na sua rotina, ou então adaptar na forma como conduz os seus projetos, para então diminuir o atrito e aumentar a sua eficiência sem perder os seus valores. E terceiro, proteção do seu porquê. Mesmo longe de Israel, Davi continuou servindo o povo de Deus, embora escondido. Mesmo quando você se sente exilado ou então em um ambiente desfavorável, seu propósito continua intacto? Fica para nós essas reflexões de hoje. E a frase para nós do capítulo 27 é: às vezes, a estratégia de Deus para te salvar de Saul não é lutar mais, e sim mudar o ambiente. Não tenha medo de recuar estrategicamente para se fortalecer. O seu propósito não está ligado ao lugar onde você está, mas com toda certeza está ligado àquele que te chamou. E quando a gente fala em recuar para poder recuar estrategicamente para se fortalecer, eu lembro da flecha, né? Do arco e flecha. Para poder lançar a flecha, precisa puxá-la para trás. Palavra-chave do capítulo 27, estratégia. Esse capítulo nos mostrou um Davi humano, um Davi exausto, um Davi tomando uma decisão de sobrevivência, e mostra para nós que mesmo quando estamos exilados em territórios inimigos, Deus continua protegendo os nossos passos, Deus continua preparando o cenário para a nossa vitória final. Isso porque Ele é soberano. O nosso Deus é maior do que tudo e qualquer coisa. Onde você estiver, Ele está vendo. Nada fica oculto aos teus olhos. Ele é todo poderoso. Aleluia. Esse capítulo então deixa um gostinho de tensão, né? Davi está na terra dos filisteus, o cerco está se fechando, rei Aquis confia nele, quer que ele vai para a guerra contra o próprio povo de Israel. E aí? Isso coloca Davi no dilema final. Como sair dessa daqui sem trair Israel e sem se tornar um inimigo de Aquis? Vamos descobrir isso no capítulo 28 e eu espero você para ler comigo esse capítulo. E para encerrar nosso devocional, trecho do nosso capítulo 158 do livro Eu Vou Sair Desse Deserto, um livro abençoado, abençoador do nosso apóstolo Joel Pereira. Tem o link na descrição dos vídeos aqui no YouTube para você poder ir direto para o site da nossa igreja e adquirir o seu, se assim você desejar. E o título desse capítulo é: A submissão na terra traz autoridade no céu. Aleluia! Texto base foi Romanos 13, versículo 1, e a frase principal é: todos nós enfrentamos essa escolha, obedecer e ser abençoados, ou seguir a nossa própria vontade e perder a autoridade que Deus nos confia.
A obediência não nos torna fracos ou inferiores. Não, ela nos coloca em uma posição de receber muito mais autoridade. Quanto mais aprendemos a ser submissos à vontade de Deus e às autoridades que Ele coloca em nossas vidas, mais Ele nos confia responsabilidades e nos capacita a liderar com sabedoria. Aleluia! A escolha, então, é sua, a escolha é nossa. Viver de acordo com a nossa própria vontade ou nos submeter a Deus e experimentar a verdadeira liberdade que vem de obedecer ao seu propósito. Eu escolho obedecer, viver o propósito de Deus para minha vida. E eu espero que esse também seja o seu desejo. Que o Senhor abençoe seu dia, sua vida, sua casa, sua família, seus afazeres. Seja um agente do Senhor. Que você possa ser um instrumento disponível para que Ele te use como acesso aos lugares aonde Ele quer chegar através da sua vida. Beijo, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchauzinho.